Olá! Esse é um vídeo sobre regras de nomenclatura dos compostos orgânicos, parte 1. Nesse vídeo a gente vai ver algumas regras básicas de como funciona a nomenclatura de compostos orgânicos. Então, como a gente já tem estudado, existem muitos compostos orgânicos e como é que a gente pode, então, dar nome para esses compostos? Como é que a gente pode resolver isso? Então, uma das maneiras de resolver isso, né, é uma regra que é definida pela IUPAC, que é a União de Química Pura e Aplicada, é uma organização internacional que define ali umas regras de nomenclatura. Bom, para começar, regra básica de nomenclatura vai ser uma palavra, né, composta basicamente por 3 fragmentos, que vão ser chamados de prefixos, que vai se somar a um infixo, que vai se somar a um sufixo. O que cada componente dessa palavra vai representar? O prefixo representa o número de carbonos da cadeia principal. O infixo vai ser a parte que vai me dizer o tipo de ligação que essa molécula tem. E no sufixo vai me dizer a função orgânica presente na molécula, que por enquanto a gente vai trabalhar apenas com as funções hidrocarboneto, porque é a mais simples e é a primeira que a gente está estudando. Bom, quais são os prefixos utilizados? Existem prefixos para vários tipos de carbonos, para vários números de carbonos diferentes. A gente vai trabalhar aqui até apenas o carbono número 10, então, para a gente se organizar. 1, met, 2, et, 3, prop, 4, but, 5, pent, 6, ex, 7, ept, 8, oct, 9, non e 10, dec. O que nós vamos utilizar aqui? Os 4 primeiros são mais difíceis de lembrar, então, uma maneira de lembrar mais facilmente é ficar ali repetindo, né? 1, 2, 3, 4, met, et, prop, but. 1, 2, 3, 4, met, et, prop, but. Fica repetindo assim que aí vai, né, uma hora conseguir entender um pouquinho melhor. A partir do 5º carbono, a gente tem como se fossem campeonatos, tá? Então, por exemplo, alguém que for pentacampeão vai ter 5 carbonos na sua estrutura, né? Vamos pensar assim, 6 carbonos é hex, a gente já tira o hexa, né? 7 hept, 8 oct, 9 non e 10 dec. Então, é mais fácil a partir do 5º carbono a gente se organizar e lembrar como se fossem campeonatos. Os 4 primeiros, né, são os mais difíceis de lembrar às vezes. Tipo de ligação. Se a molécula tiver apenas ligação simples, vai ser o infixo an, an. Ligação dupla, infixo en, en. Ligação tripla, in e n, né? E se a molécula apresentar 2 ligações duplas alternadas na molécula, a gente vai usar o di-en. O di significa que eu tenho algo repetindo 2 vezes. No caso, 2 ligações duplas. Então, en significa que tem ligação dupla na molécula. Para lembrar mais facilmente, as 3 primeiras vogais, a, e, i, certo? Então, an, ligação simples. En, ligação dupla. In, ligação tripla. Fazendo assim, a gente consegue lembrar um pouco mais facilmente das 3 primeiras vogais e lembrar simples, dupla e tripla, certo? Bom, dando continuidade, o fragmento dos sufixos. Para as funções orgânicas hidrocarbonetos, que vão ser as primeiras que nós vamos estudar agora, né? Vai ser o sufixo o finalzinho, hidrocarboneto, né? Termina com o no final. Mais pra frente a gente vai ver a função álcool, por exemplo, álcool termina com ol, então o sufixo é ol. Cetona termina com ona, então o sufixo é ona. E o aldeído é diferente, né? A gente vai usar o primeiro fragmento aqui, o al, né? Para ser o sufixo dele, certo? Então, voltou aqui, vamos fazer agora algumas moléculas para a gente ver como é que isso se aplica para ficar mais fácil de entender essa regra de nomenclatura. Então, aqui eu tenho a molécula com apenas um átomo de carbono, certo? Um átomo de carbono, 1, 2, 3, 4, met, et, prop, but. Então, o primeiro carbono, o prefixo é met, tá? Todas as ligações desse carbono são ligações simples, então vai ser an, primeiro infixo, como todas são hidrocarbonetos, terminam com a letra O no final. Então, metano tem os 3 fragmentos. Met significa que tem um carbono na molécula.
an significa que tem apenas ligações simples. E o significa que é um hidrocarboneto. Esse outro exemplo aqui a gente tem, então, 2 átomos de carbono. Então, 2, 3, 4, match, et. Então, tenho 2 carbonos. Então, o prefixo é et. Tem apenas ligação simples entre esses átomos de carbono. Então, vai ser an. Como todos são hidrocarbonetos, termina com o no final. Então, essa molécula é o etano. Próximo exemplo. 2, 3 carbonos. Então, prop. Todas as ligações entre esses carbonos aqui são ligações simples. Primeira vogal A, então, an. Termina com o, propano, tá? Último exemplo aqui desse slide. Então, eu tenho aqui 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, vai ser match, et, prop, but, tá? But de 4 carbonos. 2, 3, né? Se olhar ali, todas as ligações são ligações simples. Então, vai ser an. Hidrocarboneto, o no final, tá? Bom, para continuar, essa molécula agora aqui tem uma ligação dupla. Então, a gente vai seguir os mesmos passos, ó. 2, 3 carbonos. Então, prefixo prop. Tem uma ligação dupla entre esses átomos de carbono. Bom, já tem uma ligação dupla, vou colocar ali o en. Como é hidrocarboneto, termina com um O no final, propeno. Bom, aqui eu tenho uma representação de linhas dessa molécula, então é a mesma coisa. Lembrando que aqui eu só vou representar os carbonos. Então, eu tenho um carbono aqui, um aqui, um aqui e outro aqui, certo? Então, tenho 4 carbonos, but. Tenho ligação dupla, ó, uma ligação dupla, tem 2 tracinhos, 2 linhas ali, então significa uma ligação dupla. Então, vai ser en, por ser hidrocarboneto, O. Então, essa molécula é buteno. Aqui tenho 2 carbonos, et, ligação dupla entre eles, en, e finaliza com O. Então, eteno. Outro exemplo aqui, eu tenho, então, 2, 3, 4 carbonos. Então, o prefixo vai ser but. Tem agora uma ligação tripla entre esses átomos aqui de carbono, então vai ser in. E vai finalizar com O. Essa é a molécula de butino. Certo? Para finalizar aqui no último slide, a gente vai ter, então, algumas outras moléculas. Ó. Por exemplo, aqui. Essa aqui tem 5 carbonos. 5 carbonos, o prefixo é pente. Todas as ligações aqui são ligações simples, então vai ser an. Como hidrocarboneto, pentano. Esse exemplo. 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos vai ser X. Todas as ligações são ligações simples, então vai ser an. E a gente vai ter aqui O no final, porque é um hidrocarboneto. Para finalizar, tem essas duas moléculas aqui agora, que a gente nota que tem mudanças na estrutura, então vai ter que aparecer esse nome diferente também. Se a gente for analisar essa molécula aqui, ela tem 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 carbonos também a gente vai chamar de pente. Todas as ligações aqui são ligações simples, então vai ser an. Hidrocarboneto termina com O no final. Mas tem uma diferença. Esse pentágono ali é uma molécula fechada, cíclica, né? E o pentano normal é uma molécula aberta. Então, essa aqui é a molécula aberta e essa é uma molécula fechada. Quando a molécula for fechada, a gente tem que colocar, antes de tudo, um fragmento ali de palavra chamado ciclo, para dizer que eu tenho uma molécula fechada. Então, vai ser o ciclopentano, ok? Aqui embaixo a mesma coisa, ó. 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de carbono, então vai ser X. Todas as ligações são ligações simples, an, termina com O, hexano. E aí eu vou
Para indicar que é uma molécula fechada, porque tem diferença entre as duas, né? A gente vai colocar ali o fragmento de palavra ciclo. Somente nesse caso aqui do ciclo hexano, ou do ciclo heptano, ou do ciclo octano, eu vou colocar entre hífens por questão de regras gramaticais ali do português, né? Que precisa de um hífen ali para indicar essa palavra composta. Mas nos outros exemplos, ciclo pentano, ciclo butano, ciclo propano, enfim, a gente não precisa colocar, posso colocar tudo junto como eu coloquei ele no ciclo pentano. Só quando tiver o hexano ou heptano e o octano começa com H e com O, a gente tem que colocar o hífen depois do ciclo para poder separar, certo? Espero que tenham entendido. Assim finaliza o primeiro vídeo e depois assistam os vídeos que vêm depois, a parte 2, parte 3, que tem os casos especiais de regras de nomenclatura que não foram discutidos nesse vídeo. Tchau, tchau!